Dr. Cláudio Neves, gerontólogo geriatra, que faz parte aqui desse quadro Vida Longa. Doutor, eu vi em uma certa feita um poeta dizer que o choro é um desabafo natural, né? Mas cientistas comprovam que é também benéfico para a saúde. Claro que não é aquele choro provocado por uma dor física, mas sim aquele choro de caráter emocional. É verdade mesmo? É verdade, é diferente, inclusive, né? A gente tem que explicá-lo, é importante para o telespectador. São situações que, se a gente não traz o alerta, a gente tem que agradecer aqui sua permissão para que a gente fale sobre esses assuntos, porque muitas pessoas não sabem que podem se beneficiar e às vezes têm vergonha de chorar, né? Na realidade, chorar é um sinal de evolução, é uma característica que você está preparado para aceitar, né, algo que lhe incomoda e começa realmente a extravasar seu sentimento. Você está sendo mais transparente com o próximo que você confia, que pode ser um psicólogo, uma pessoa no consultório, um médico, né, ou consigo mesmo, principalmente consigo mesmo. Você começa a aceitar que não está bem e que tem conflitos, que tem sentimentos que trazem sofrimento e que você precisa extravasar. Isso é importante, essa questão da lágrima. A lágrima, ela por si só tem uma função fisiológica, que é a lubrificação, né, da córnea. A lágrima naturalmente liberada pelas glândulas lacrimais no dia a dia, ela vai lubrificar, ela vai produzir antimicrobianos, vai proteger de infecção, né? Ela tem um papel importante na proteção do olho, essa lágrima, mas a lágrima do choro, ela é diferente. A lágrima do choro, ela é diferente e ela realmente sinaliza muitas vezes que você está pronto para enfrentar as dificuldades. Inclusive em momentos até de ira, às vezes as pessoas choram, né? No momento de ir para uma guerra, verdade, então ela serve para fazer o inimigo lhe temer, muitas vezes, e um alento para o amigo, né? E para o amigo se solidarizar com você. Então, ficar solidário com você. Então, o que é que acontece? É importante você entender a importância do choro. Os estudos que você traz, você colocou muito bem, aí, chorar ajuda a perder peso. Um estudo recente mostra isso, as pessoas que estão preocupadas em emagrecer, e às vezes elas estão ganhando peso porque estão em conflitos, estão ansiosas, estão tensas e não conseguem gerenciar seu comportamento, têm compulsões por alimentos, elas começam a comer em demasia, e aí o que é que acontece? O excesso de cortisol favorece ao acúmulo de líquido, retenção de líquido, ao acúmulo de gordura, né? E você começa a engordar, o cortisol aumenta, e aí o que é que acontece? O choro, a lágrima, quando ela acontece, o ato de chorar, quando o bom profissional faz a pessoa chorar, o bom amigo, um bom psicólogo bom profissional, é aquele que faz chorar. Tem que ter cuidado porque as pessoas dizem, não chore, chorar por quê? Aí você pega às vezes de forma alternativa, alguém dizendo para você não chorar, cuidado com isso. É importante você extravasar realmente. Geralmente de forma muito popular, até popularesca, a gente ouve sempre as pessoas dizerem, eu desabafei porque chorei. Isso, não é verdade? Então, aí dá aquele alívio, aquela sensação de alívio. Então, chorar vai diminuir a produção de cortisol, você vai ter alterações hormonais gerais, diminuir prolactina, todos os hormônios que podem fazer mal a você, tirar a disposição física, enfraquecer sua imunidade. Então, o chorar vai melhorar a imunidade, vai ajudar no controle de peso, vai melhorar a sua qualidade de sono, então você vai acabar se sentindo mais leve. E aí a importância grande de você saber se está precisando chorar ou não. Às vezes o profissional valorizando, a gente tem que fazer isso, ideal é o psicólogo, vamos colocar aqui cada um em seu papel. Aí a psicologia tem um papel fundamental nisso. Nós temos no Brasil mais da metade da população necessitando buscar o psicólogo e não buscam, porque as pessoas ficam sem saber que estão com problema. Então, se você sente que há uma necessidade, é bom procurar o profissional nesse sentido. Mas esse choro tem que ser de forma voluntária, porque de involuntária você dizendo que baixa até peso, aí tem alguns gordinhos aí que vão querer chorar o dia inteiro sem razão, talvez. Não é aquele choro estimulado. Não, mas eu quero tirar uma brincadeira. Eu sei, senão as pessoas vão começar a usar cebola, pimentas, alguns artifícios, alguns gases que vão estimular o lacrimejamento, o ato de fazer a lacrimejar, mas não é. Aqui o que acontece? Na realidade é o choro que vem realmente representando um momento que você coloca para extravasar uma emoção e que você vai se sentir aliviado. Esse choro ele tem uma importância grande para a saúde, já está provado, ele é necessário, faz parte do processo de evolução, é quando você começa a aceitar
entender melhor a si e saber que vai ter que procurar um momento de recuperação, de superação. A partir do momento que você entende que você perdeu, que você está em sofrimento e que você precisa se recuperar, esse é o primeiro passo. O choro simboliza, vai ser o passo. Eu preciso agora me recompor, eu preciso agora superar uma dificuldade. Então, primeiro, a pessoa tem que entender e aceitar que ela está frágil, que ela sofreu. E isso favorece a você mudar de fase, uma fase que vai trazer para você uma evolução do ponto de vista não somente biológico, físico, na questão de inibir doenças, a questão da imunidade, a questão de possíveis cânceres, doenças autoimunes. Há indícios de que aumenta também os macrófagos, né? Isso, então vai melhorar defesas, como também espiritualmente você começa a ter uma evolução nesse sentido. Então é importante você ter essa humildade de aceitar o choro. Algumas pessoas, por questão de conceitos, egos ou orientação indevida, né, às vezes não choram. Então tem que procurar um profissional que oriente correto. Aí as pessoas ficam procurando, às vezes, livro de autoajuda, forma de autoajuda, as alternativas, e algumas vezes essas alternativas não indicam, não favorecem você extravasar e realmente encontrar seu eu. É por isso que é importante salientar aqui a grande importância de um profissional embasado na área de psicologia para fazer isso. Inclusive, algumas pesquisas, porque vez por outra eu sou uma pessoa curiosa, eu busco informações, porque é bom, é salutar que você, a cada dia, você busque um saber mais aprofundado das coisas, até porque a profissão que a gente exerce, é preciso que você tenha sempre balizamento das coisas para formular perguntas, concatenar sempre as orações. Por exemplo, eu ouvi alguma vez algo sobre o choro, que baixa a pressão arterial também. Isso, você vai distensionar, você vai diminuir a tensão, tudo que vai diminuir os hormônios que favorecem o aumento de pressão arterial. Inclusive, o que a gente falou na estante, que é o cortisol. Você vai vai ter uma resposta imediata na diminuição. O choro, o lacrimejamento vai favorecer você realmente aliviar tensões, a pessoa vai ficar menos tensa, a tensão muscular, vai ter menos dores musculares, menos tensão, a pessoa vai conseguir novamente se concentrar melhor, entender melhor o que acontece consigo, ter um retrato melhor de sua própria vida, porque a tensão, o estresse, entrando aqui no estresse, ele se permanente e não resolvido, ele vai fazer sua pressão subir mais, seu açúcar subir mais, seu colesterol subir mais, você vai ganhar peso, o estudo mostra sobre a questão de obesidade. Então, para aliviar toda a questão do cortisol, né? Que é o cortisol. Então, a questão do choro é justamente o quê? O fator maior, ela mexe com várias substâncias, a gente falou aqui, mas o mais importante, o ato de chorar diante dos conflitos, das adversidades, o reconhecer a necessidade de chorar, o se entregar realmente, com fé nessa questão, com humildade, vai favorecer, diminuir a questão do hormônio do cortisol e você se recompor depois, né, e começar. É a criança. A gente tem que viver, Luiz, aqui aproveitando, fazendo analogia, por que a criança ela fica triste hoje e no dia seguinte ela não está mais triste? Ela recebe um não hoje, ela fica triste, né? Ela chora com facilidade, porque ela não aprendeu ainda e não incorporou aquele conceito errôneo de que chorar faz mal, eu não devo chorar, eu tenho que ser só forte. Algumas culturas colocam isso é perigoso. Então a criança ela vai e chora com facilidade, ela não guarda mágoa. No dia seguinte, ela está brincando tranquila, por quê? Porque ela chorou e não guardou mágoa. Algumas pessoas não colocam para fora suas mágoas, não extravasam e começam a incorporar sentimentos negativos. Armazenando aquela carranca, que isso é nocivo sobre todos os aspectos. Então aí o né? que acontece? Daí vale a pena falar, é importante você liberar a criança dentro de si. Daí que a psicanálise, quando vai buscar, faz aqueles estudos que vai lá no seu passado, o bom profissional, e faz você voltar, resolver conflitos, chorar, isso começa a trazer soluções para você como ser humano, como se encontrar, é uma base importante. O bom profissional que faz isso com facilidade vai lhe ajudar muito. É importante as pessoas que têm conflitos não resolvidos, né? Aqueles traumas, sentimentos que não saem da cabeça, que parecem uma psicose, acorda e dorme, pessoas que têm até pesadelos relacionados a alguns sentimentos, mágoas do passado, que não conseguem perdoar, isso é doentio. E isso necessita de tratamento. E aí uma das formas de tratar é conseguir, o que você falou no início do programa, valorizar e conseguir de forma humilde chorar. E se você não consegue fazer isso através de uma religião, um facilitador religioso, muitos buscar até são ajuda psicólogos, de um terapeuta, psicólogo, muitos até você vai uma tendência até de grandes líderes religiosos, uma grande parte,
pela grande necessidade da busca, acabam se aperfeiçoando e fazendo graduação em psicologia. Você vai assistir muitos líderes religiosos que se formam na área de psicologia, porque é uma necessidade. As pessoas acabam buscando ajuda nesse sentido, eles sentem a necessidade de se prepararem, se capacitarem para orientar. Então a gente tem esse conhecimento, ele cresce e é vasto, mas o mais importante é você tem que reconhecer que tem sentimentos que lhe fazem mal, que podem atrapalhar você, e no sentido que você trouxe no início do programa, a questão da obesidade, que foi o que você leu antes da gente começar, é certo já, está comprovado que conseguir chorar com facilidade diante dos seus conflitos, diante de suas dificuldades, vai favorecer diminuir peso, ajudar no combate à obesidade, que hoje assola em muito a nossa sociedade, com mais de 50% da maior parte do mundo das pessoas com excesso de peso, trazendo risco para a saúde e para o que a gente prega, uma longevidade saudável. Então a gente tem que viver mais do ponto de vista físico bem e do ponto de vista psicológico também. E aí o chorar faz bem para os dois, para o seu bem-estar físico e psicológico. E aquelas pessoas que têm dificuldade em chorar, né, que são mais introspectivas, elas não saem prejudicadas de toda essa problemática? Saem. São, vamos colocar assim, pessoas com maior dificuldade, não só para si, como com as pessoas que estão próximas a ela. São as pessoas que muitas vezes elas guardam sentimentos e extravasam de forma errônea, às vezes facilitando um não que não deveria dar, às vezes gerando um conflito, favorecendo, criando conflitos que não deveriam criar, que seriam formas alternativas de chorar, um choro sem lágrima, que traz sofrimento para o próximo. Então, o que é que acontece? É aquela criança mal criada, quando nós dizemos a criança, voltando para a criança, uma criança mal criada é a que não chora, é a que briga, a que bate, a que agride. Então, ela foi mal criada, ela não foi educada para que aprendesse a chorar, a falar a verdade. Então, a gente não pode se tornar uma criança, nós não podemos nos tornar um adulto mal criado, agressivo, arredio. Então, nós temos que aprender a ser humilde desde cedo. Por isso que é importante formar a personalidade da criança, 4 até 6 anos de idade. A psicopedagogia trabalha muito bem nisso, tem crescido na quantidade de profissionais nesse sentido, para que a criança nessa fase, que é importante, de formação psíquica, ela aprenda a extravasar seus sentimentos e não fazê-lo de forma errônea, que isso é perigoso, você leva para a idade adulta. Claro. Agora me deixe lhe dar uma informação aqui, como também para os nossos telespectadores. Esses temas que abordamos aqui geralmente não são temas recorrentes. Isso tem feito com que o nosso programa tenha crescido muito, por parte principalmente de nossos telespectadores que escolhem os temas. Aqui e acolá eu me avoro em indicar um tema para você que é o especialista, né? Quem vai dissecar, como nós fizemos agora com esse tema de hoje. Tenho absoluta certeza que é a primeira vez que é apresentado, se não na TV brasileira, mas na TV sergipana. Verdade. Eu acho que isso aí, com isso aí, o nosso programa Entre Amigos, o quadro Vida Longa, cresce muito a cada dia, a cada semana, não é verdade? É verdade. A gente agradece a oportunidade de passar algumas informações que sejam úteis para a população em relação à verdade, e a verdade é quem liberta, nós sabemos disso, e é importante aprender essa verdade a cada dia.